Olá, meus amigos, bem-vindo ao nosso canal, bem-vindo ao estudo da lição de número 2 e o nosso tema desta semana, o grandioso plano divino centrado em Cristo. Cristo é o centro do universo, é o centro da criação, é o centro da nossa vida, Cristo é o centro da palavra de Deus. E por isso que Paulo aborda bastante na sua carta aos Efésios, Cristo como centro de tudo. O verso para memorizar se encontra em Efésios capítulo 1 e o verso 3, que diz assim: Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Você percebe neste verso que Paulo inicia sua carta aos Efésios com uma majestosa nota de agradecimento, louvando a Deus pelas bênçãos derramadas. Paulo argumenta que Deus tem trabalhado em nossas bênçãos essenciais antes mesmo da fundação do mundo. E Paulo louva a Deus por trabalhar ao longo das eras em favor de seus filhos. Em Efésios, Paulo enfatiza como adorar a Deus e a louvar a Deus pelas muitas bênçãos que ele tem proporcionado. Antes da criação do mundo, Deus nos escolheu em Cristo e determinou que devemos permanecer de forma santo, de forma irrepreensível em sua presença. É a intenção de Deus, sempre foi a intenção de Deus que sejamos salvos. Perdemos a salvação apenas por nossas próprias escolhas pecaminosas. O pecado havia sido uma força sombria e dominante na vida dos membros da audiência de Paulo. Ele descreve como mortos ambulantes, mortos em delitos e pecados, e ainda andando ou vivendo conforme Satanás o comandava, escravizados ao pecado e a Satanás, sem habilidade para se libertar, precisando do resgate. Deus fez isso por meio de suas ações cheias de graça em Cristo. E Paulo celebra duas novas bênçãos da graça de Deus na vida do cristão, na vida do crente, que é a redenção e o perdão. A palavra redenção no passado era usado para resgatar um escravo. A ideia de redenção na Bíblia celebra a generosidade graciosa de Deus em pagar o alto preço da nossa libertação. Deus nos dá liberdade e dignidade. Nós não estamos mais escravizados, nós não estamos mais presos ao pecado. Ser redimido é ser tratado como pessoa, não como objeto, e se tornar cidadão do céu em vez de escravo desse mundo, dessa terra. Paulo usa 3 termos para descrever o plano de Deus para a vida do cristão. Primeiro, o mistério da sua vontade. Segundo, o seu propósito. E terceiro, um plano para a plenitude dos tempos. A segunda metade da carta de Paulo começa com um chamado apaixonado à unidade da igreja dos irmãos e continua com uma exortação extensa para evitar comportamentos que prejudiquem essa unidade. Em vez disso, construir solidariedade com os crentes. Paulo conclui com a imagem empolgante da igreja como um exército unificado, participando vigorosamente na busca pela paz em nome de Cristo, a nossa bandeira. Você já recebeu uma herança como resultado da morte de alguém? Talvez um parente tenha deixado para você um tesouro valioso ou uma considerável quantia em dinheiro. É muito comum pessoas receberem herança. Na visão de Paulo, por causa da morte de Jesus, os cristãos receberam uma herança de Deus. E a partir dessa herança se tornaram uma herança para Deus. Isso está lá em Efésios 1:18 e 1:14. No Antigo Testamento, o povo de Deus às vezes é considerado como sendo sua herança. Nós temos vários textos no Antigo Testamento que falam sobre essa herança pertencentes a nós. Esse sentido de ser ou de se tornar herança de Deus está muito claro lá também em Efésios 1:18, e é provavelmente o significado do termo em Efésios 1 e o verso 11 também. Como elemento central em sua identidade cristã,
Paulo deseja que os crentes conheçam o seu valor para Deus. Eles não apenas possuem uma herança de Deus, mas são a herança de Deus. Nós pertencemos a Deus, somos a herança de Deus. Ao explorar a importância do Espírito Santo na vida do crente, do cristão, Paulo usa duas imagens metafóricas, duas figuras de linguagem para descrever o Espírito. Ele primeiro retrata o Espírito Santo como um selo, identificando uma presença seladora do Espírito que ocorre desde o momento da conversão. Nos tempos antigos, o selo era usado para uma ampla variedade de funções: autenticar cópias de leis ou acordos, ou testemunhar transações, contratos, cartas, testamento e até mesmo para adoção. Impresso em objeto, um selo anunciava tanto a propriedade quanto a proteção. A presença do Espírito Santo na vida do crente marca como pertencente a Deus e transmite a promessa de Deus de protegê-lo. Paulo afirma claramente que no momento em que alguém se entrega a Jesus e crê nele, o Espírito Santo sela essa pessoa. Sentido de proteger também. O Espírito de Deus marca os seguidores de Cristo com o selo da salvação. A segunda imagem que Paulo usa para o Espírito Santo é o de garantia. O Espírito Santo é a garantia de nossa herança, que olha para o momento em que a herança será dada por completo, lá em 2 Coríntios 1 e o verso 22. Filhos de Deus são herança do Senhor. Nós somos a herança do Senhor. Nós somos herdeiros de Deus segundo a sua promessa. E é por isso que lá na Bíblia nós encontramos o verso que diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Meus amados, esse foi o nosso estudo de hoje e na semana que vem continuaremos o assunto com a lição de número 3 e eu aguardo você até o nosso próximo estudo. Um grande abraço, tchau!